exploradores do tempo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do KJ Pocket História, onde Kiki e Jojo explicam a história que cabe no seu bolso. No episódio 12, veremos o tema Industrialização e Vida Urbana, as mudanças na sociedade brasileira. No capítulo passado, a gente viu como o café bombou no Brasil. Fazendas gigantes, trabalho pesado, riqueza, fim da escravidão e até as estradas de ferro, lembram? Pois é, essas ferrovias não serviram só para levar café para o porto, não. Elas abriram caminho para a mudança mais radical que o Brasil já viveu, a industrialização. Quando as máquinas começaram a chegar, tudo mudou. Antes, a maior parte da população vivia no campo, mexendo com agricultura, ou seja, com as plantações, não é mesmo? Mas com as fábricas surgindo, as cidades começaram a crescer muito. Era como se o país tivesse virado uma grande panela de pressão social. Gente saindo do campo, imigrantes chegando, produtos sendo fabricados em série, comércio acelerando, uma revolução completa. Professora! Mas por que mesmo tanta gente saiu do campo? As pessoas simplesmente acordaram um dia e falaram assim: bora para a cidade? Não, Jojo, não foi bem assim. Lembra que falamos no episódio anterior sobre a crise que afetou o mundo e os imigrantes começaram a sair do campo e ir para as cidades? Então, esse foi o início do processo. É chamado, inclusive, de êxodo rural, que é quando as pessoas que vivem no campo partem para as cidades em busca de melhores condições de vida. O que aconteceu foi que nas cidades tinha trabalho, pois estavam surgindo as primeiras indústrias no país. A maioria delas ficava no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. As de São Paulo foram as que mais cresceram e começaram fabricando produtos com matérias-primas brasileiras, como café, algodão, couro, leite, açúcar, e eram destinados ao consumo interno, ou seja, para consumir aqui no país mesmo, sem mandar nada para fora. Tá, mas espera aí, matérias-primas? O que é isso? Basicamente, são os materiais principais que são usados para fabricar algum produto. E como as máquinas aumentavam a produção, surgiram mais empregos urbanos que rurais. E assim começou uma verdadeira corrida urbana. E quando eu falo crescimento, é crescimento real. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro viraram centros movimentados. Ruas cheias, bondes passando, mercados, fábricas soltando fumaça, novos bairros nascendo. E a parcela mais rica da população continuou sendo a mais favorecida. E os melhores bairros foram habitados pelas famílias mais ricas, como a dos cafeicultores. Claro, né, professora? A gente viu que as condições que os imigrantes trabalhavam eram péssimas. Então, eles não deviam ter muita condição de morar em um bairro melhor nas cidades, né? Pois é, Jojo, você lembra o que vimos no último episódio sobre as condições de trabalho deles? Ah, eu lembro sim. Sei que era pesado, com longas jornadas, o salário era baixo, as condições eram muito ruins de trabalho e até crianças estavam trabalhando, né? Ai, que orgulho do meu aluno que prestou bastante atenção na última aula. Era bem assim mesmo, Jojo. Mas aí, os operários continuavam trabalhando bastante porque precisavam do emprego. Até que os trabalhadores começaram a perceber que, opa, e se todo mundo se unir? Dá para lutar por direitos. E aí surgiram os movimentos operários, com grupos de trabalhadores que faziam greves, protestos e exigiam melhorias. Surgiram as associações para ajudar eles e as suas famílias nos casos de doença, acidentes de trabalho ou outras coisas que os impedissem de trabalhar.
Ah, professora, eu já vi meu pai falar que o trabalho dele tem essa tal de associação aí, que defende os direitos dele como empregado e tudo mais. É isso mesmo, Jojo. Hoje temos esse apoio graças aos direitos trabalhistas conquistados. E quem começou a lutar por isso lá atrás foram esses operários. Foi assim que muitos direitos que temos hoje começaram. O movimento de protesto mais famoso na época foi a Greve Geral de 1917, em que os operários reivindicavam principalmente a redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia. Também reivindicavam o fim do trabalho infantil e do trabalho noturno feminino e aumento de salário. Com isso, alguns patrões decidiram atender algumas reivindicações, mas não cumpriram muitos acordos. E, além disso, muitos líderes dos movimentos foram perseguidos, presos e alguns imigrantes que estavam no meio foram até deportados, ou seja, mandados de volta para o seu país. Então, vemos que nem tudo são flores, né? E não foram só as cidades que mudaram. A modernidade foi chegando com tudo. E os costumes também foram mudando. Com a atividade industrial crescendo em ritmo acelerado, o governo investiu em milhares de indústrias, como na geração de energia elétrica, na construção civil, na indústria automobilística e de eletrodomésticos. A vida ficou mais acelerada, mais conectada, mais cheia de novidades. Junto a isso, diversos meios de comunicação foram criados, como o telefone, o rádio, a televisão, são exemplos disso. E também a imprensa. Eles fizeram ser possível que as informações chegassem a um maior número de pessoas cada vez mais rápido. E hoje em dia, o meio criado que é mais usado é a internet, que se consolidou como uma das ferramentas mais importantes que transformou o modo de vida de muitas pessoas e ainda transforma até os dias de hoje. Então, professora, quer dizer que se não tivesse as ferrovias e as fábricas lá atrás, eu nem estaria ouvindo esse podcast agora. Para você ver, Jojo, toda essa modernização abriu caminho para novas tecnologias, novos costumes e até para o mundo digital que faz esse podcast chegar até você agora. A história é uma sequência incrível. Uma coisa puxa a outra. Do café, às ferrovias, à industrialização, à vida nas cidades e ao mundo digital que a gente vive hoje. E é por isso que aprender história é tão importante para entender como chegamos até aqui. Até mais!